Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Vamos abrir o texto santo em Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 22. Lucas 4, versículo 16 a 22. Eu vou ler a partir da Ara, você acompanha na sua tradução. Diz assim o texto sagrado: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Para aí. Pai querido, fala conosco, instrui-nos, Pai. Não viemos aqui para ouvir homem, o teu povo não veio aqui para me ouvir, Pai. O teu povo veio aqui para te ouvir, Pai, para ouvir a tua voz. Fala conosco, usa esse vaso de barro, tem misericórdia de mim, purifica-me, ajuda-me, Senhor, para que de alguma forma, de alguma maneira, por mais tênue que seja, a tua palavra chegue no coração dos meus irmãos e os edifique, os transforme e gere neles palavras de graça. Em nome de Jesus, amém. Por vezes é difícil avaliar o peso daquilo que você diz, até quando alguém lhe chama atenção sobre isso. Eu tive uma experiência quando saí, não imagino, eu tenho contado tantas experiências para os irmãos que eu já não sei mais qual foi que eu contei e que eu não contei. Mas se você já ouviu, para o benefício daqueles que não ouviram, suportem-me. Eu tive uma experiência quando eu saí do seminário que calou muito no meu coração, teve um impacto grande no meu coração com respeito às minhas palavras. Quando ficou óbvio que eu ia sair em um dos cultos, porque eu ainda continuei no seminário, depois que foi anunciada a minha saída, eu continuei fazendo as minhas tarefas normalmente, que sempre fiz. Tinha por praxe, às quintas-feiras, receber os alunos na porta da capela para o nosso culto regular. E eu sempre tinha uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra de graça. Sempre tinha. Olha, que vestido bonito, cortou o cabelo, ficou legal, muito bem, parabéns. Príncipe do Senhor, sempre ali encorajando os alunos que vinham do seu trabalho, vinham muitas vezes de um dia difícil. E eu sempre tentava dar uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de encorajamento. Muito bem, quando ficou aberto que eu ia sair, uma das moças me perguntou assim: poxa, pastor Raik, quem é que vai nos chamar agora de princesa do Senhor? De repente caiu a ficha para ela que aquilo era importante. Eu dizia que não que eu não achasse ser importante eu dar aquela palavra de graça para as moças, para os rapazes, etc. Mas
calou profundamente aquela palavra daquela seminarista ali no meu coração. O quão importante você ter uma palavra de ânimo ao cansado, ter uma palavra de encorajamento às pessoas, ter uma palavra de graça. E eu queria dizer a você que é possível que você não tenha essa prática, mas você pode se tornar um encorajador. Você pode, se você não for, se tornar alguém assim. Eu não era assim. Eu me tornei uma pessoa encorajadora, fruto de uma outra experiência. Por volta de 2002, eu estava na minha sala de trabalho, na universidade, e um dos meus colegas de doutorado, conversa vai, ele mencionou en passant, assim, sem nenhuma intenção, ele disse: eu sou um encorajador, eu gosto de encorajar as pessoas. Ele disse isso para mim, e aquilo caiu no meu coração como uma bomba, porque eu não era um encorajador. Eu gostava de criticar as pessoas. Eu gostava de achar defeito nas pessoas. Quando ele disse isso, David Nossi, que eu me lembro bem, estava em pé assim, eu sentado. Eu disse: eu não sou assim, mas eu posso me tornar. Eu posso me tornar uma pessoa que abençoa os outros, propositadamente. E eu comecei, a princípio, a me forçar a dizer, ia na caixa do supermercado, um estranho: Deus te abençoe, tal. Puxa, que legal, olha, você está bem, você está muito bem hoje, você está bem vestido. Enfim, dizer coisa boa, palavras de encorajamento. Isso ficou natural, ao longo dos anos, isso ficou natural. Eu não preciso forçar, é muito natural, como respirar, eu dar uma palavra de graça, uma palavra de ânimo, uma palavra certeira, uma palavra de bênção para as pessoas. Cristo é o nosso exemplo, aquele que seguimos como seus discípulos, daí sermos chamados de cristãos, pequenos cristos. Portanto, da mesma maneira como Jesus pronunciava palavras de graça, é possível para eu e você também pronunciarmos palavras de graça. Uma das características maravilhosas da pregação e ensino de Cristo era que ele mesmo era a pregação e o ensino. Jesus encarnava aquilo que falava, sem se valer da sua divindade, apenas dependendo do Espírito Santo. Ele foi um exemplo de autenticidade e de verdade. Jesus nunca se valeu das suas prerrogativas divinas, mas apelando somente para o Espírito Santo, ele obedeceu ao Pai. Porque você pode dizer: Jesus falava palavras de graça porque ele era Deus. Não, senhor. Não, senhor. Jesus se esvaziou das suas prerrogativas e, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se como homem. Jesus encarnado, Deus homem, era brutalmente autêntico, que sua pessoa era a mensagem. Essa autenticidade do homem, Jesus, produziu tamanho impacto naqueles que ouviam, que o ouviram, que eles disseram: nunca, jamais ouvimos um rabino falar desta maneira. Isso está escrito em João 7, 45 e 46. Os guardas do templo voltaram ao chefe dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Os guardas responderam: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. O texto que nós lemos, Lucas 4, também retrata a admiração e espanto que Jesus falava, causava nas pessoas que o ouviam. As palavras de graça que saíam dos seus lábios, como lemos
aqui no versículo 22. Não há a menor dúvida de que estamos diante de uma pessoa comum, uma pessoa como eu e você, no sentido de carne e osso, pois nos versos que antecedem o nosso texto, nós lemos que Jesus estava em Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. As pessoas que ouviam a Jesus em Nazaré eram muitíssimo familiarizadas com ele, como lemos em Mateus 13, 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não estão aqui conosco as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Note, então, que as palavras de louvor a Cristo vieram de pessoas que eram hostis a ele. Diz o texto, todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. As pessoas que elogiaram a Cristo não eram seus amiguinhos, não. Ao contrário, essas pessoas posteriormente até desejaram matá-lo. Não é o que lemos no texto de Lucas 4, mais adiante, Lucas 4, 28, você está com 4, 22, você parou no 22, se você continuar lendo 28 e 29, todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construído a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Lucas 4, 28 e 29. Foi esse Jesus, esse homem Jesus, que falava palavras de graça. O texto 4, 22 destaca duas coisas. Primeiro, foram dadas palavras de graça a Jesus. Segundo, saíam de sua boca palavras de graça. Jesus recebeu e deu palavras que não eram dele. Cabe a pergunta, de onde veio? Quem deu a Jesus essas palavras? A resposta está no Salmo 45, se tu quiseres saber quem deu para Jesus as palavras de graça, deixa um dedo aí em Lucas e olha a resposta no Salmo 45, 2. Lemos ali que o Pai deu ao Filho as palavras de graça que ele pronunciou. Olha aí, és dos homens o mais notável, derramou-se a graça em teus lábios, está aqui, visto que Deus te abençoou para sempre. A mesma verdade é profetizada em Isaías 54. Isaías 54. Tu leste no Salmo, avança alguns livros à frente. Soberano Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o cansado. Olha que bênção. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar, como alguém que é ensinado. Veja, querido, o próprio Cristo precisava que fosse dado a ele palavras de graça. Quanto mais nós, pequenos cristos, necessitaremos de receber este presente? A grande pergunta então fica sendo, de que forma receberemos as palavras de graça? E de que forma ainda daremos a outrem? Eu tenho orado repetidas vezes que minha vida seja bênção na vida de todos que eu me encontrar. Isso é uma oração que eu faço muito, principalmente no carro. Quando eu saio do meu apartamento e eu venho em direção à igreja, eu digo, Senhor, me usa hoje no aconselhamento, me usa que as minhas palavras tenham impacto positivo, que as minhas palavras sejam boas para aqueles que estarão lá no gabinete hoje à tarde, que a minha vida seja bênção na vida de todos que eu encontrar, que as minhas palavras edifiquem, exortem, confortem a todos
indiscriminadamente. A minha mãe tinha um moto, a minha mãe de saudosa memória tinha um moto. Abre aspas, fazer o bem sem olhar a quem, fecha aspas. Eu a ouvi dizer N vezes no curso da minha vida: meu filho, fazer o bem, espalhar o bem sem olhar a quem, abençoar a todos, diz coisas boas e ajuda todo mundo. A Bíblia diz que Jesus era assim. Jesus andava fazendo bem a todos. Onde está isso, pastor? Atos 10, 37 e 38. Olha esse resumo da vida do Senhor Jesus. Atos 10, 37 e 38. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Ou seja, porque Deus ungiu, porque Deus deu a ele as palavras e o poder. Repetindo a pergunta que fiz, de que maneira eu e você podemos receber e dar as palavras de graça? O que é que eu devo fazer? Sim, pastor, já entendi, precisamos receber como Jesus recebeu, para que possamos dar assim como ele deu. Muito bem, o método é muito fácil. Eu me lembro de um colega da Junta de Missões Nacionais, Fabrício Freitas, que fez um acróstico que eu nunca esqueci. O caminho é boi, Bíblia, oração, igreja. Boi, Bíblia, oração, igreja. Fácil da gente decorar. Como que eu me torno uma pessoa abençoadora? Como que eu recebo a unção do Espírito? Eu me torno sábio e eu sou bênção para todos ao meu redor, impartando neles palavras de graça. Bíblia. Primeiro, através da leitura da Bíblia, aprendemos a pensar como Deus pensa. Adquirimos seus valores e ouvimos a sua voz. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Exemplos poderiam ser multiplicados ad infinitum. O Senhor Jesus não tinha o privilégio de ter a Escritura na mão como nós temos. Lembrem, Jesus foi um homem como eu e você. Ele teve que decorar a Bíblia quando ele ouvia lá na sinagoga. Imagino que muito cedo, despertado pelo desejo de aprender a palavra do Senhor, ele ia ter com aquele rabino, dizia: rabino, talvez 6 anos, em diante, rabino, leia para mim mais um trecho. E o rabino então, imagina o prazer, quem é esse menino aqui que está interessado? Os moleques só estão atrás de fazer peraltice, e esse menino quer aprender a Escritura. E o rabino, imagino eu, lia um trecho. Outro dia o menino estava lá, e assim, imagino, dos 6 aos 12, Jesus ganhou um grande conhecimento bíblico. Lembrem que Jesus não se valeu de nenhum aspecto da divindade para poder viver a sua vida nesse mundo. Tudo que Jesus fez, ele fez no poder do Espírito Santo e no esforço, na determinação. Esse esforço foi posto à prova logo aos 12 anos, quando seus pais retornaram a Jerusalém e encontraram Jesus, abre aspas, no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com suas palavras de graça. Eu estou inserindo aqui seu entendimento e suas respostas. Foi esta dependência da palavra de Deus que possibilitou Jesus a vencer todas as suas tentações. Em seu maior diálogo com o diabo, Jesus não se valeu da sua autoridade, mas disse: está escrito, está escrito, está escrito. Até o diabo disse: está escrito, pasme. Nunca é demais lembrar
que o que acabamos de falar, Jesus nunca usou seus poderes em proveito próprio, mas ao contrário, se esvaziou e viveu como ser humano, como eu e você. Consequentemente, Jesus teve que se esforçar para memorizar a Sagrada Escritura e conhecê-la a fundo para produzir palavras de graça. Nós jamais poderemos produzir palavras de graça se nós não conhecermos a Escritura. O caminho é o mesmo. 2, oração. Através da oração, nós aprenderemos a falar com o Pai, a desnudarmos a alma, fazermos as nossas petições conhecidas diante de Deus, pela súplica com ações de graça, Filipenses 4:6. Oração é um estado de espírito que busca ter comunhão inquebrável com o Pai. Daí a ordem de Paulo: orai sem cessar, agradecendo por tudo, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Qual é a oração diária? Quando eu estava raciocinando sobre isso aí, qual é a oração diária do crente? Qual é a minha oração diária? Senhor, me enche do teu espírito. Senhor, me enche do teu espírito. Dá-me mais do teu espírito. Essa é uma oração que eu faço diariamente, está escrito no pé do meu computador. Eu tenho várias coisas pregadas, uma delas é: Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Nós somos fracos, nós não temos condições de viver a vida cristã na força do braço. Se o Filho teve que receber a unção do Espírito Santo, como nós, imagina nós. Só seremos sábios, fortes e vencedores se recebermos a unção permanente do Espírito de Deus. Essa oração deve ser constante. Eu já disse várias vezes, vale a pena repetir pela enésima vez: saiu da cama no chão, cara no chão. Hoje, de madrugada eu fiz, cara pregada no chão, me ajuda hoje, me ajuda a vencer esse dia hoje, me ajuda a atravessar esse dia sem pecar, me ajuda a não ter um pensamento impuro, me ajuda a não ter uma motivação impura, me ajuda a não ter um gesto, me ajuda a não ter uma intenção errada, que eu consiga atravessar o dia até quando eu deitar outra vez, sem um tropeço diante de ti, só com o Espírito Santo. Quem é que consegue fazer isso sozinho? Devemos, portanto, ser homens de oração. Jesus nos deu o exemplo de homem de oração em vários momentos, através dos evangelhos. Cristo esteve em profunda oração em jejum por 40 dias, Mateus 4, 1-11. Outra vez, Marcos 1:35, de madrugada, quando estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Veja, como homem, ele está agindo como homem aqui. Sabemos que essa prática de isolamento para orar era algo frequente na vida de Jesus. Quando lemos, por exemplo, em Lucas 5,16, Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ele também orava na companhia de outrem, como lemos em Lucas 9:28, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Eu tenho por prática orar sozinho, independente, e oro com a minha esposa também, é bom. Você que é casado, ore com a sua esposa, mas independente de eu orar com ela, não, eu tenho meu tempo separado. Geralmente eu acordo muito antes da minha esposa, tenho meu devocional ali separado, e depois do café a gente tem o nosso devocional juntos. Então, sozinho e juntos, é uma excelente prática. Você que tem esse privilégio de ter um cônjuge, ore com seu cônjuge. E você, marido, você é o sacerdote do lar. Chame sua esposa para orar, é sua responsabilidade. É uma pena, isso aí eu falo por experiência de gabinete. Em muitos lares, quando há culto, quando há momentos de oração, é a esposa que puxa. Isso é uma vergonha, isso, para nós homens. Pastor Raik, se eu não puxar, não tem. Se eu não disser, vamos ler a palavra, ninguém lê. Eu quero ser liderada, mas se eu não disser, marido, vamos orar, não tem oração.
Isso é uma vergonha para mim e para você, que somos esposos. Jesus também orava em voz alta diante da multidão, como lemos em João 11, 41 e 42. Jesus olha para cima: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. A oração sacerdotal do Cristo, que cobre o capítulo 17 de João, é das mais belas e significativas. Ele ora pelos que estão presentes, mas ele ora por mim e por você. Jesus orou por mim e por você. Eu oro não somente pelos meus discípulos, diz ele, mas também, abre aspas, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, fecha aspas. Eu e você, mais de 2000 anos após, esta vida de oração capacitou Jesus a falar palavras de graça. Não pode ser diferente conosco. A vida de oração não envolve somente momentos de isolamento, mas nós devemos orar em todo momento. Eu acho muito interessante a comparação da oração com respirar. Se nós devemos orar em todo momento, o que é que a gente faz em todo momento? A gente respira. Então é para a gente estar sempre pensando no Senhor. Estou dirigindo o carro, me livra de um acidente, ser comigo, Senhor. Me orienta, estou lavando o prato. Senhor, me ajuda hoje. Vem ter comigo, me dá resposta para aquele problema que me disseram lá no gabinete. Eu não tenho o que dizer para aquela pessoa que veio com essa dificuldade. Me ajuda, me dá luz. Senhor, manda um pastor para o MEC. Manda um pastor para o MEC, para que eu deixe de ser interino e venha outro. A gente tem que estar em comunhão, falando com o Senhor o tempo todo. Isso é orar sem cessar. Uma outra coisa maravilhosa que eu queria recomendar aos amados: crie hábitos pontuais, crie pontos que fazem você lembrar de orar. Eu tenho o hábito que sempre que eu pego a fechadura na saída de casa, eu oro. Senhor, leva-me para o lugar certo, para encontrar a pessoa certa no momento certo. Essa oração tem sido respondida N vezes. Senhor, me leva no lugar certo. É difícil estacionar naquele local que eu sempre vou. Abre uma vaga ali para mim. Mas pastor Raik, que tolice. Pois é, mas Deus está interessado nas pequenas coisas também. Deus está interessado nos detalhes da minha vida. Várias vezes, em N situações, eu vou para o hospital, Senhor, que é enfermeira, eu vou fazer um exame lá, que a pessoa que vai furar para tirar o meu sangue, manda que seja uma pessoa craque, para não ficar furando várias vezes, tira e queda, pego aquela mão de seda, aquela enfermeira, mão de seda. A gente tem que viver uma vida de oração nesse sentido, em cada momento. É justamente uma vida de oração que nos capacitará a ter palavras de graça. Terceiro, Boiné, Bíblia, oração, igreja. Igreja, a comunhão na igreja, através da comunhão dos santos, nós somos instruídos e ensinados por pessoas a quem o Senhor deu autoridade. Lemos isso em Efésios 4, 11 a 13, que Deus designou alguns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A responsabilidade deles é o aperfeiçoamento dos crentes, para fazer o trabalho de Deus, edificar a igreja, o corpo de Cristo, até que assim todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, atingindo a maturidade completa conforme o modelo da pessoa de Cristo. Em consequência, não seremos mais como crianças instáveis, variando, com facilidade de ideias e sentimentos, influenciados por ventos de doutrina, várias que nos empurram, ora para um lado, ora para outro, ao sabor de pessoas sem escrúpulos, que astuciosamente procuram arrastar as almas para o erro. A convivência na igreja, o corpo de Cristo, nos possibilita o aprendizado de vários tipos, não apenas aprendizado sobre orar,
sobre a Bíblia, mas também aprender a perdoar e ser perdoado. A igreja é o local onde nós exercemos o serviço do corpo. Geralmente pessoas que não servem na igreja, e muita gente que vem aqui na igreja não serve na igreja, apenas senta no banco e vai embora. Geralmente essas pessoas tendem a não evoluir, porque Deus fez a igreja como um ambiente de comunhão, um ambiente no qual você dá e recebe, um ambiente no qual você abençoa e é abençoado, e é assim que a gente cresce. Então, se você não tem envolvimento nenhum na igreja, além de ser um espectador, você não serve em nenhum departamento, você não oferece o seu serviço de nenhuma maneira, de nenhuma forma, a tendência é você estagnar. Você nunca avança, de fato. Todos os crentes têm pelo menos um dom. É impossível você ser crente e não ter um dom. Todos nós temos um dom. É impossível ser um cristão sem ter recebido pelo menos um talento. As três principais passagens que descrevem os dons espirituais, Romanos 12, 1 Coríntios 12, 13 e 14, essas listas, de maneira nenhuma se propõem a ser completas, mas apenas ilustrativas. Os dons espirituais identificados nas três passagens, os dons identificados são profetizar, servir, ensinar, incentivar, dar liderança, misericórdia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, amor, poderes miraculosos, profecia, discernimento de espírito, falar em línguas, interpretação de língua. Enquanto que os dons mais espetaculares tendem a ser buscados, por exemplo, língua, os dons mais importantes tendem a ser desprezados. Por exemplo, o amor, a profecia bíblica, que é edificação, exortação e consolação. Profecia no Novo Testamento não é antecipar o futuro. Não é isso que é profecia no Novo Testamento. Profecia no Novo Testamento está definida em 1 Coríntios 14, 3. Você quer saber o que é um profeta no Novo Testamento? Está definido na Bíblia. Aquele que profetiza, edifica, exorta e consola. Você pode fazer isso. A convivência, muitas vezes difícil no seio da igreja, nos proporcionará um ambiente que teremos que depender do Espírito Santo para que possamos enunciar palavras de graça, tal qual Jesus fez. Repetindo, nós mesmos não teremos a menor condição de produzir palavras de graça se não nos forem dadas. Fica aqui a evidência inequívoca de nossa necessidade do auxílio do Espírito Santo. Não devemos, portanto, negligenciar a convivência regular com os irmãos, pois temos um comando deixado a nós: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima, o dia do retorno de Cristo se aproxima. Finalmente, quando contemplamos a realidade da segunda vinda de Cristo, fica patente a nossa necessidade de nos tornarmos mais e mais parecidos com Jesus. Através da leitura da Bíblia, da prática da oração e da vida na igreja, poderemos crescentemente produzir palavras de graça, tal qual o nosso Mestre. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Que possamos crescer nessa direção, em nome de Jesus. Amém.